Shalom a todos, estudo semanal 30 de junho de 2018, título é Balaque. Leituras bíblicas, números 22:2 a 25:9, Miqueias 5:2 a 6:8 e Lucas 21:20 a 28. Comecemos com números 21, de 1 a 20. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra eles, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: passe a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são estes homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora, fiquem vocês aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. O estudo dessa semana é muito rico em aplicação para o nosso viver diário. Bem conhecido o episódio bíblico de Balaque, que leva o nome desta porção, e Balaão, Bilã, e o povo de Israel. Os moabitas são descendentes de uma relação incestuosa entre a filha primogênita de Ló e seu pai. A nação se tornou pagã, adoradora de Baal. Em sua caminhada rumo à terra da promessa, Israel acampa nas campinas de Moabe e provoca medo e desespero a Balaque, rei dos moabitas. No verso 3, diz que Balaque teve pavor e andava angustiado. A palavra no hebraico é iakatz, que significa despertar de sono, ou seja, perder o sono por medo e angústia. A presença de Deus em meio a seu povo transmite uma autoridade e medo nos povos pagãos e idólatras. A rejeição que a igreja causa nos inimigos das boas novas de Jesus Cristo é pelo fato do poder de Deus na vida dos crentes. A fama de Israel e suas vitórias, principalmente contra Og, rei de Bazã. Balaque envia anciãos a buscar Balaão, misto de feiticeiro e profeta, na Mesopotâmia, a 64 quilômetros de distância.
Balaão é um personagem estranho no relato bíblico, principalmente pelas feitiçarias e ao mesmo tempo incumbido de buscar o Deus de Israel. Ao ser abordado pela comitiva de Balaque, que já vinha com os preços dos encantamentos e as recompensas, Balaão aparenta sensibilidade espiritual e propõe buscar a Deus, que lhe responde categoricamente: não, no propósito de amaldiçoar o povo abençoado de Israel. Na resposta de Balaão já sai a palavra dúbia: o Senhor não me permitiu acompanhar vocês. Quando Yeshua nos ensina que nossas palavras têm que ser sim, sim, não, não, Mateus 5,37, é porque uma meia-verdade é na realidade uma mentira completa. A maneira como se fala pode abrir brecha para o inimigo entrar e fazer um estrago em vidas. Tudo indica que o coração de Balaão já estava contaminado, mesmo tendo ouvido a palavra de Deus. Não sabemos se por visão ou em sonho, mas o fato é que ele ouviu Deus, mas ainda assim desejou o prêmio da avareza. E na segunda tentativa decidiu consultar novamente o Deus eterno e fazer a pergunta que já sabia a resposta. Aqui outra lição preciosa. Se já sabemos qual é a vontade de Deus, perguntar novamente, insistir, é a mesma coisa de não concordar com ela e o desejo de fazer a vontade própria. E a grande desgraça é que Deus permite. Novamente, a questão que já foi tratado num estudo passado: livre-arbítrio, vontade permissiva de Deus e vontade soberana. Vontade permissiva, Deus autoriza e o risco vai se tornar grande a Balaão. O episódio pitoresco da mula falando já deveria ser suficiente para Balaão encerrar definitivamente o assunto. E quando mudou os altares, parecia que realmente estava consciente da mão do Altíssimo protegendo Israel. Mas tal fato não aconteceu e ele encontrou meios de contaminar o povo através da prostituição, imoralidade, uma das armas mais poderosas do inimigo para destruir o homem de Deus. Balaão se tornou o símbolo do homem de natureza dobre, coração dobre, ao mesmo tempo tendo experiências extraordinárias com Deus e ainda assim não conseguindo se libertar de sua luxúria e avareza. Tiago 1,8. Fazer uso do livre-arbítrio corretamente é obedecer a palavra de Deus. No ensino dos pais, Pirkei Avot, é atribuído a Balaão 3 defeitos morais: o mau olhar, o orgulho e a ambição. Pirkei Avot 5. Encontramos 2 textos no Novo Testamento que confirmam a veracidade destes acontecimentos. 2 Pedro 2, 15 e 16. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Ainda, Apocalipse 2,14, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Essas palavras de Yeshua, Jesus Cristo, através de seus apóstolos, nos mostram o grande perigo que nos cerca: abandonar o caminho reto e amar o salário da injustiça. E também comer alimento sacrificado a ídolos, isto é, alimentar-se da comida do inferno, filmes, jogos, sites, etc. E a praticar imoralidade, que é o resultado da comida. Miqueias 5, de 2 a 5. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá sobre mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá
e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus, e eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Promessa maravilhosa de Deus a respeito do rei que virá para ser o governador de Israel e das nações. Já se passaram séculos, mas agora estamos próximos de ver estes acontecimentos proféticos acontecerem. A atenção do Senhor é totalmente voltada para o seu povo escolhido. Ao vermos o mundo inteiro voltando seus olhos para Israel, sabemos que a figueira já floresceu e o seu fruto, os judeus messiânicos, que estão em aliança com Yeshua e voltando a Sião, mostram claramente que os tempos são chegados. Que promessa maravilhosa! Aleluia! Neste momento, quando as nações se posicionam arrogantemente contra o povo escolhido, com ameaças abertas de destruição, quando todos se calam coniventemente, nós, o povo do Mashiach, os chamados, eleitos e fiéis, descansamos, porque cremos que o braço do eterno Deus está pronto para livrar a casa de Israel. O Salmo 2 fala deste tempo em que estamos vivendo. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os atemoriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com a vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceite a advertência, autoridades da terra, adore o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Nossa geração vai presenciar e vivenciar algo que nunca imaginou. Em Lucas capítulo 21, de 20 a 28, nós lemos o seguinte: quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Há um desmontar total de toda a estrutura mundial. Os governos não estão conseguindo lidar com os grandes problemas econômicos, empregos, fome, imigrantes, fundamentalismo e organizações terroristas. Neste ano, no mês de maio, comemoramos os 70 anos do Estado moderno de Israel. E também após outubro do ano passado, vimos que apesar das comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante, a Europa está em crise, principalmente com a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia. O berço da Reforma Protestante é agora
campo missionário por causa da descristianização das nações ocidentais. A Turquia tem se movimentado em busca do domínio que exerceu no passado, tentando trazer a volta do califado. Na semana passada, Erdogan foi reeleito, podendo ficar no poder por mais 10 anos, constituindo-se uma grande ameaça para todo o mundo. Inclusive, eu tenho alertado sobre a Turquia. Creio que esta nação terá um papel fundamental nos últimos dias. Devemos orar e vigiar, porque uma mudança mundial está acontecendo. Talvez muitos queridos irmãos estão revendo suas posições escatológicas. Desafio a fazer isto para que nos preparemos para o tempo em que se aproxima. Romanos 11, 27 a 29. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E ainda Esther 8,16, para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Contra Israel não há encantamento, há livramento. Shabbat Shalom.